Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa nesta manhã de quarta-feira e ao longo de todo esse dia. Queridos, hoje eu quero, no nosso Café com Deus, refletir com você a respeito de um versículo 26, lá do capítulo 3 de Lamentações. Lamentações, capítulo 3, verso 26, que diz assim: Bom é ter esperança, é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Vou ler novamente. Bom é ter esperança, é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe, queridos, muitas pessoas me perguntam como ouvir a voz de Deus, como saber que Deus está falando comigo. Nós vivemos em dias que temos tanta voz estranha, ouvimos tantas coisas, temos tanto barulho, tanta poluição sonora chegando aos nossos ouvidos, que temos grande dificuldade muitas vezes de discernirmos qual é a voz de Deus. Até porque a maioria das pessoas não tem ainda a cultura, o hábito de se afastar de tudo para falar com Deus, de ir para um local secreto, de ir para um lugar fechado, um lugar reservado para ter um tempo a sós e de qualidade com Deus. A maioria das pessoas querem ouvir Deus em meio ao caos, em meio à bagunça do dia a dia, em meio ao corre-corre do dia a dia, e acabam por não conseguir discernir por qual é a voz de Deus ou como ouvir a voz de Deus, não conseguem saber. A verdade é que quando eu não conheço a voz de alguém, dificilmente eu vou ter condições de discerni-la em meio a tantas outras vozes. Quando eu não tenho muita intimidade com alguém, eu não conheço ela do dia a dia, eu não a ouço com frequência, certamente eu terei grande dificuldade de discernir a voz dela em meio a outras vozes. Talvez esse seja um grande problema que a maioria das pessoas tem. Então, ouvir a voz de Deus requer aquietar-se, acalmar o coração, estar em um lugar secreto, ter momentos de comunhão com Deus, sabendo que Ele é Deus e que sabe o que está fazendo. Não é à toa que no Salmo 46, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Está lá no Salmo 46. Então, queridos, entendam uma coisa, nada escapa aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ele é o grande eu sou, Ele faz o que Ele quer, quando quer. Somente Ele tem todas as respostas que precisamos para as nossas vidas. Mas nós não vamos conseguir ouvi-lo se nós estamos vivendo em um mundo agitado, conturbado, em meio a tantas vozes, e nós não temos o costume de ouvi-lo a sós, individualmente. Nós não temos a cultura do a sós, de orarmos no nosso quarto, de orarmos num lugar sozinhos, num lugar secreto. Nós não temos essa cultura. Então, sempre que você fala com Deus, você está em meio à voz de tantas coisas, voz de problema, são lutas, são dificuldades do trabalho, da família, são tantas coisas falando ao mesmo tempo ao seu ouvido que você não consegue discernir a voz de Deus. Até porque você não tem costume de falar com Ele a sós. Você não tem intimidade com Ele. Não conhece a voz dEle. A Bíblia diz que o Senhor Jesus me fala: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. As ovelhas, queridos. E eu vi isso um dia em um vídeo. Eles fazendo um campeonato que tem de adestramento, de pastoreio de ovelhas. E tantas pessoas falando ao mesmo tempo perto do curral das ovelhas. E de repente, no meio daquela montoeira de voz, o pastor falou. As ovelhas rapidamente ouviram a voz dele e vieram até ele. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer a voz do nosso bom pastor. Termos intimidade, vivermos próximo a ele. Aprendermos a diariamente andarmos com ele, falarmos com ele, para aprendermos a conhecer e a discernir a voz dele. Porque neste mundo agitado em que vivemos,
Parar para ouvir a voz do Pai tem sido um grande desafio, ainda mais quando você não a conhece. Nós estamos correndo de um lado para o outro, envolvidos com tantas atividades, com tantas coisas, com tantas distrações, que temos grande dificuldade de silenciar os nossos pensamentos para ouvir a voz de Deus e saber que é Deus falando conosco. Ficamos ouvindo a voz da nossa preocupação, ficamos ouvindo a voz da nossa ansiedade e dificilmente ouvimos a voz do nosso Deus. Então temos que ter esta sabedoria, nos calarmos para que possamos ouvir a voz do nosso Deus. Deus está falando e você precisa aprender a ouvi-lo. Você precisa aprender a silenciar a voz da ansiedade, a voz das preocupações, a voz do seu medo, a voz das lutas que tem gritado aos seus ouvidos, para que de fato você aprenda a ouvir a voz de Deus e saber quando é Ele quem está falando com você. Vivemos tão inquietos, tantas pessoas estão aflitas, inquietas, angustiadas com tantas coisas, que não tem tempo e nem atenção para ouvir a voz de Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, escute isso. É necessário fazer calar todas as outras vozes. É preciso silenciar as outras vozes na tua mente, nos teus ouvidos. É preciso conhecê-lo tão bem, ao ponto de não confundir a sua voz com a de mais ninguém. É ser aquelas ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, que sabe exatamente que é ele quem está falando. É preciso saber de fato, eu não tenho dúvidas que quem está falando é o meu Deus, porque eu conheço a voz dele. Diariamente eu falo com ele, diariamente eu aprendi a ouvir a voz dele. É assim que tem que ser. É preciso ter tranquilidade para saber que ele é Deus, o nosso Pai, e que sempre estará conosco e sempre tem o melhor para nós. Sabe, queridos, minha oração nesta manhã é que neste dia você possa ser tomado por quietude, que o teu coração possa ser tomado pela calmaria do Espírito Santo de Deus, para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus, que possamos parar tudo nas nossas vidas e de fato termos um tempo de qualidade para ouvirmos a voz de Deus, para sabermos que de fato Ele está falando conosco e dirigindo as nossas vidas, para que possamos entender de fato o que Ele tem para nós, para que não venhamos ser vitimados pelo inferno, para que não venhamos errar o caminho, para que não venhamos errar a direção, para que não venhamos perder o tempo de Deus para as nossas vidas. E para isso nós precisamos ouvir e conhecer a voz de Deus. Então, conforme Lamentações 3:26, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Saber ouvir o tempo dele, entender o tempo dele, porque ele não tarda e ele não falha. Essa questão, Deus falha, mas não tarda, Deus tarda, mas não falha, não. Deus não tarda e Deus não falha. Ele sabe o tempo certo, o momento certo e a maneira certa de agir nas nossas vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo nesta manhã possa tocar os corações que me ouvem e aqueles que tinham grande dificuldade, ó Deus, de ouvir a Sua voz, entender a Sua voz, que possam com esta devocional aprender, ó Deus, os primeiros passos para ouvir a Sua voz. Possam aprender, ó Deus, a calar as vozes estranhas, a calar as vozes das lutas, dos problemas, da ansiedade, do medo, da preocupação e aprender a ouvir a voz do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa dominar a mente dos Teus filhos, o coração dos Teus filhos, para que eles possam, ó Deus, aprender a ouvir a Tua voz, discernir a Tua voz. E como a ovelha, Senhor, conhece em meio a tantas outras vozes a voz do seu pastor, que venhamos nós também, ó Deus, conhecermos a Tua voz e ouvi-la todos os dias, para que possamos sermos guiados pela Tua direção e pela Tua vontade. Assim eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.